Fala, galera! Eu sou o professor Mena, sou delegado de Polícia Civil do Rio de Janeiro e professor de Direito em vários cursos preparatórios para concurso público. O nosso tema de hoje é o artigo 28 do Código de Processo Penal. Como é que ficou, depois do julgamento das ADIs 6298, 6300 e 6305, que tinham suspendido seus efeitos logo após ela entrar em vigor? A gente lembra que com o pacote anticrime, a Lei 13.964 de 2019, criou o juiz das garantias, alterou o artigo 28, onde quem arquiva o inquérito é o Ministério Público, e diante de vários conflitos ali, seja de constitucionalidade, enfim, seja estrutural do juiz, da justiça, essas três ADIs foram impetradas e o Supremo decidiu suspender os efeitos do 28, dentre os outros. Mas o nosso foco hoje é o 28. Então vamos ver como é que funciona hoje. O 28 diz assim, ordenado o arquivamento do inquérito policial ou qualquer elemento informativo da mesma natureza, e aí vamos lembrar, nós temos o inquérito policial, que é um procedimento administrativo instaurado, iniciado pela Polícia Judiciária, ou seja, as polícias civis ou a Polícia Federal, mas o Ministério Público também tem autonomia para investigar por conta própria, sem haver um inquérito. E aí tem-se as PICs, instauradas lá, procedimento de investigação criminal, ou as chamadas também peças de informação, que são documentos que são apresentados ao Ministério Público para que ele inicie uma investigação, uma apuração daquele fato criminoso. Então, o Ministério Público não está obrigado a requisitar a instauração de inquérito à autoridade policial. Ele pode, inclusive por jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, dar início e apurar a autoria e materialidade de um fato criminoso que tenha sido levado diretamente ao Ministério Público. Beleza, então vamos continuar. Então, arquivado o inquérito ou qualquer elemento informativo da mesma natureza, o Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado, à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para homologação. Na forma da lei, o 28 foi alterado pela Lei 13.964 de 2019, chamado de pacote anticrime. Beleza, pergunta do examinador maligno. Eu falo sempre para vocês, o examinador é maligno. Ele está agora em casa pensando como é que ele vai fazer para você errar a questão na prova. E aí, olha só, o Ministério Público determina o arquivamento, comunica. A vítima comunica. Ao investigado, comunica. A autoridade policial e o juiz. O juiz não. E como é que fica o controle judicial, também chamado pela doutrina de sistema de freios e contrapesos ou check and balances? Como é que fica isso? O que o Supremo se manifestou e como ele se manifestou? Beleza, vamos lá. A jurisprudência do STF na ADI 6298, 6300, 6305 do Distrito Federal. Vou ter aqui de forma resumida, mas está um pouquinho completo para que a gente tenha uma boa noção. Então, a nova sistemática criou mecanismo de controle transparente. Transparência porque ele comunica à vítima. A vítima quer saber como resolveu aquele inquérito. Com redação do artigo 28 novo, Obrigatória a comunicação da decisão à vítima, obrigatória ao investigado, obrigatória à autoridade policial antes de encaminhar para homologação da instância de revisão ministerial. Esse começa o STF a analisar. É isso que está escrito, a ideia trazida pelo novo artigo 28. E não contempla a comunicação do arquivamento
autoridade judicial. Beleza, continua o STF no item B. Por outro lado, ao excluir qualquer possibilidade de controle judicial do arquivamento, violou o princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no artigo 5º, inciso 35. Vamos lembrar? A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Então, o STF entendeu que o artigo 28, ele excluiu da apreciação judicial o arquivamento do inquérito. Então, o STF entendeu que essa norma tem um cadinho de inconstitucionalidade. E vamos ver o que como resolveu. Há manifesta incoerência no artigo, nessa norma. Por quê? Porque o artigo 3º-B determina expressamente que o juiz competente seja informado da instauração da investigação criminal. Vamos lembrar, o 3º-B fala do juiz das garantias. Então, ainda não existe. O Supremo deu mais um prazo para se criar o juiz da garantia. Entendeu? Vou adiantar aqui, a gente deve fazer um outro vídeo, mas para que você que está estudando fique a par. A Lei 13.964 deu 30 dias para criar o juiz das garantias, ou seja, mexer em toda a estrutura do Poder Judiciário. E aí o STF deu interpretação conforme e interpretou que a norma é constitucional, mas que deveria ter um prazo a mais para que o judiciário se reorganizasse e criasse juízes para funcionar como juiz da garantia, atendendo a estrutura do Código de Processo Penal. Então, vamos lá. Então, ele diz que é incoerente por quê? Porque o artigo 3º-B fala o seguinte: instaurou inquérito, tem que comunicar o juiz da garantia, previsto lá no 3º-B, E aí, se o juiz toma conhecimento que o inquérito foi instaurado, mas não toma conhecimento que ele foi arquivado, toma conhecimento que ele iniciou, mas não sabe o fim que ele vai levar, daí manifesta a incoerência. Beleza. Então, se para instaurar o Código de Processo fala que tem que comunicar o juiz, também o arquivamento dos autos precisa ser informado ao juiz competente, certo? E até porque, como comunica o juiz que existe um inquérito, fica aquilo arquivado na Secretaria do Juízo. Então, para que haja baixa daquela informação, para que o juiz saiba que não há mais a necessidade de se preocupar com aquele procedimento, porque ele já ganhou um arquivamento definitivo, ele tem que excluir aquilo da Secretaria dos Arquivos que o juízo tem. Então, a baixa definitiva, mas também o STF diz, para verificar possíveis ilegalidades, manifestas ilegalidades, pelo sistema de controle de freios e contrapesos ou check and balances. Vamos lá. Então ficou assim, a jurisprudência do STF orienta-se no sentido da necessidade do controle judicial do arquivamento, com o fim de evitar possíveis teratologias. Beleza, olha só. Se vocês que estão estudando, volta e meia, vocês vão ver, o Supremo usa muito essa terminologia. Teratológico, teratologia. O que significa isso? São decisões absurdas, decisões contrárias à norma jurídica, à lógica jurídica. E às vezes nós sabemos que tem. Mas ele diz que a ideia é evitar decisões teratológicas. Beleza, não para por aí não. O 28 tem o parágrafo 1º. Por quê? Lá no 28 antigo, se o juiz não concordasse com a decisão do arquivamento, ele enviava para o procurador-geral. E aí, o 28, parágrafo 1º, com a redação já
da Lei 13.964, fala assim, se a vítima ou o representante legal não concordar com o arquivamento, pode recorrer, pode, no prazo de 30 dias, do momento que ele foi comunicado o arquivamento, e submeter a matéria à revisão de instância do órgão do Ministério Público. Beleza, e o juiz também foi excluído? Outra coisa, cuidado com o maligno. A vítima não concordar, o que ele vai fazer na tua prova? Ele vai pensar assim, bom, o candidato decorou que a decisão de arquivamento, a decisão de arquivamento deve ser comunicada à vítima, ao investigado e à autoridade policial. Vamos embuchar aqui, se a vítima, aí vai repetir o texto que está lá no caput, se a vítima, o investigado e a autoridade policial não concordarem, poderão recorrer. Mentira, é maldade do maligno, é só a vítima. Vamos lá, tem uma lógica o investigado? Lógico, se ele está sendo investigado, se ele correr o risco de virar réu e ser condenado e o inquérito é arquivado, ele vai discordar do arquivamento? Qual seria a lógica? Então, só quem tem, pelo texto da lei, só quem tem legitimidade é a vítima. Mas o STF fez uma análise. E o juiz que tinha legitimidade, será que não tem mais? Vamos ver a jurisprudência ainda nas ADIs 6298, 6300, 6305. Se a vítima ou representante legal não concordar com o arquivamento, poderá submeter a matéria à revisão de instância competente do órgão ministerial. Deve ser interpretado de modo a integrar a autoridade judiciária entre as habilitadas para submeter a matéria à revisão do arquivamento pela instância competente. Então, vamos lá, vamos ver o finalzinho. Por todo exposto, o STF conferiu interpretação conforme a Constituição do caput para assentar que, ao se manifestar pelo arquivamento do inquérito ou qualquer elemento informativo, o Ministério Público tem que submeter ao juiz, comunicar à vítima, comunicar ao investigado e comunicar à autoridade policial, podendo encaminhar os autos ao procurador-geral ou para a instância de revisão quando houver fins de homologação. Beleza, vamos fechar o pacote para a gente encerrar? Arquivamento do inquérito. Tem que obrigatoriamente comunicar à vítima, ao investigado, à autoridade policial e ao juiz, que foi comunicado lá pelo 3º B, que instaurou o inquérito. E caso alguém não concorde com a decisão do arquivamento do inquérito, quem é que pode recorrer e impugnar o arquivamento? O juiz e a vítima, só. A autoridade policial não pode, não tem legitimidade. E o investigado não tem interesse, mas também não tem legitimidade. Beleza? Então ficamos por aqui. Me acompanha aí no YouTube. Tenho vários vídeos para te ajudar, te orientar, para você fazer uma boa prova. Me acompanha no Instagram, @prof.mena. Eu te espero no próximo vídeo. Boa sorte e bons estudos.